Agora, esse trabalho, ele tem que ser habitual e permanente. Isso é uma condição, princípio. Se não for habitual e permanente, não vai ser caracterizado especial. Isso tem que estar escrito no PPP. Ou seja, então tem que ser contínuo, não podia ser um trabalho que alternado, né? Não pode. Isso para que fique bastante claro. Agora, e qual que é o benefício que é o empregado, cumprindo esses requisitos legais dessa aposentadoria especial, seria o quê? Uma diminuição no tempo? Na verdade é o seguinte, aplica-se 40% em cima do tempo que o empregado trabalhou em regime especial. 40%. Por exemplo, ele trabalhou 10 anos no regime insalubre, prejudicial à saúde. Ele vai ter 4 anos a mais na contagem do tempo. Na nossa cidade aqui, o senhor citou algumas empresas que trabalhavam que tinham condições prejudiciais à saúde e integridade física do trabalhador. Na verdade, antigamente... Será que todos requereram esse benefício ou não? Na verdade, antigamente, a grande parte maioria aqui que trabalhou em ambiente insalubre, dentro de uma Votorantim, de uma Votoran, de uma Votocel, ele teve esse benefício porque as empresas tinham o laudo. E até hoje elas fornecem o PPP até a data que eu falei, de 5 de março de 97. Por quê? Porque o ambiente era insalubre, tanto na parte de ruído, quanto na parte de eletricidade, no Votocel, ácido sulfúrico, etc., chumbo, Votoran, pó de cimento. Então, eles tiveram, e ainda hoje, muita gente, né, porque 97 está aí, muita gente ainda tem esse benefício da aposentadoria especial. Então, é muito importante o senhor falar, você que está em casa aí nos assistindo, nós estamos hoje batendo um papo com o Dr. Jair de Lima, grande especialista em direito previdenciário. Então, anota o telefone da TV Votorantim, 3247 1010, 3247 1010, para que você possa aqui ligar. A Sibeli de Freitas está aqui justamente aguardando o seu telefonema para que possamos aqui passar para o Dr. Jair de Lima. Que bacana. Então essa é um primeiro tipo de aposentadoria, que é a aposentadoria especial. E a outra seria a aposentadoria por idade também, né, Dr. Jair? Isso. A aposentadoria por idade, ela está hoje recebendo uma transição até, né, de norma, né? Porque teve toda aquela tabela que hoje parou em 15 anos de contribuição, sendo 65 anos para homem e 60 anos para mulher. Hoje, a condição é ter 15 anos de contribuição, no mínimo, e 60 anos mulher, 65 anos homem. O que acontece, doutor Pinho, e é interessante até comentar, que às vezes uma pessoa de 70 anos vai até a PEVO fazer uma consulta, e ela teve uma contribuição de 13 anos. E não contribuiu mais. Aí o que acontece? Quando ela fez 60 anos, há 10 anos atrás, então ela tem um direito adquirido, e ela não sabe disso. Porque aquela tabela que começou em 1996, se não me engano, ela foi progressiva até chegar nos 15 anos, que é em 2011. Então, essa pessoa que está com 70 anos, mulher, e completou 60, 10 anos atrás, e tinha condição de aposentar por idade e não requereu. Então, isso acontece muito. Então, até para os telespectadores que estão aí numa condição parecida, observem isso, porque às vezes não requereu, fica, mas é 15 anos, mas precisa ver quando completou a idade, que isso é importante. E daí já tinha o direito adquirido, para que fosse requerida a sua aposentadoria por idade. Então, olha que bacana e olha que importante o que o Dr. Jair de Lima está falando, que você, embora ache que você tem que esperar até os 60 anos, como mulher, não é isso, doutor? Isso. Para aposentar, dependendo do quanto que foi a tua contribuição no INSS, não, viu? Mas pode ser que, dependendo do caso, você já tem esse direito adquirido. Exatamente. O que é isso, ter o direito adquirido?
Mesmo que você não tenha ainda 60 anos, vale a pena você fazer uma consulta com o doutor Jair de Lima, está lá na Apevo. O senhor está que horas, doutor? Eu estou de segunda a sextas-feiras, das 9 ao meio-dia na Apevo. Mas só quem é associado. Não necessariamente. A gente tem atendido muita gente que não é associada, até para efeito de uma publicidade, para que conheça a Apevo. Muita gente que não é sócio, a gente atende, dá a consulta, sem nenhum problema. Então, que bacana. Eu tenho autorização do presidente para falar isso. Muito importante isso daí, né? Que vocês saibam que pode requerer aposentadoria. Pô, mas não tenho 60, viu? Mas pode ser que esse direito já é um direito adquirido e que você já pode aposentar. Olha que notícia boa. Mas sendo empregado rural, até em face do trabalho, um trabalho bastante desgastante, ele tem um benefício acima do homem e da mulher normal, não é isso, doutor? Pois é, doutor Pupim, o senhor entrou numa sereia em que rural misturada com urbana é um assunto bem complexo também. Então, vamos lá. Se a pessoa só teve tempo rural, consegue provar a condição rural, de todo o tempo rural, ano a ano, um documento por ano, ela consegue se aposentar. O que acontece aqui na cidade, do lado urbano, é que as pessoas querem misturar rural, tempo rural, com urbano. Muito bem. Isso, a Lei 8.213, ela é muito exigente para efeito de conseguir isso. A gente tem algumas ações, tanto de Votorantim, como eu também presto serviço em Itapeva, no Sindicato do Papel, na cidade de Itapeva, e lá tem mais casos assim. O que acontece? Para que a pessoa consiga o tempo rural dela, ela tem que ter um documento, pelo menos, por ano. Ano a ano? Ano a ano. Ou seja, nascimento de filho, título de eleitor, certidão de reservista, trabalho no sítio do meu pai, com nota fiscal, uma por ano, etc, etc. Com isso, a gente tem tido algumas vitórias, ou muitas vitórias, no judiciário, porque o lado administrativo ele é um pouco mais exigente ainda, porque existe uma entrevista para a pessoa, com testemunha e tal. E, às vezes, não caracteriza o tempo rural. Aí, o judiciário, a gente consegue reverter isso. E qual seria o benefício, ou seja, no lado prático, quem é só rural comprovando ano a ano? O que é? Trabalha 5 anos a menos? Não, 5 anos a menos, né? A mulher 55, homem 60. A condição é menos tempo, porque até a longevidade da pessoa é menor. Mas então, ou seja, resumindo, para quem está em casa, está nos assistindo, saber dessa diferença do trabalhador urbano e do trabalhador rural. Então, o doutor falou aqui que tem que ser comprovado ano a ano, que realmente você está desenvolvendo um trabalho rural e você tem esse benefício. E o benefício são um trabalho de 5 anos a menos do que o urbano. Não, se for só rural. Só na rural, verdade. não, só se rural. Misturar, aí cai na condição de urbano. Sim, sem dúvida. Isso é condição de norma também. Que bacana, mas da aposentadoria tem algo muito bacana, que até nós estávamos comentando aqui, antes de iniciarmos o programa de hoje, Justiça Cidadã, e quando a gente fala desse programa de hoje, quero mandar um abraço ao nosso amigo André Biasi, a esposa dele, a Marta, né, que são moradores do condomínio Mont Blanc. Então, um abraço a você, André Biasi, a sua esposa Marta, e também a Helena, né, a herdeira deles lá. A gente fala o aposentado que talvez, porque hoje em dia a perspectiva de vida, né, parece que ela aumentou. Aumentou sim, mas aumentou bastante. E as pessoas estão aposentando e estão continuando a contribuição junto ao INSS. E fica uma pergunta dessa revisão de aposentadoria. E tem um nome técnico, né, doutor Jair de Lima? O senhor está entrando na parte de desaposentação. Desaposentação. Mas eu gostaria de colocar alguma coisa antes da desaposentação, em cima da longevidade do brasileiro, que seria o fator previdenciário que hoje muito importante, está dentro da condição de aposentadoria. Muito bem, antes de entrar na parte de desaposentação, vamos fazer um comentário.
hoje, como é que está funcionando? Por exemplo, a pessoa tem 55 anos, 35 anos de contribuição, mas ela tem 55 anos. A longevidade do brasileiro hoje está a mais de 78 anos. Muito bem. Isso é uma tabela que sai pelo IBGE e tal. Então, existe o famoso fator previdenciário. Exatamente, muito importante. O fator previdenciário, a pessoa tem 55 anos, 35 anos de contribuição, mas a longevidade dela, o INSS tem a condição divina de falar que essa pessoa vai sobreviver até 78 anos. Ou seja, mais 23 anos, né? Então, ela vai aplicar um fator, que é um cálculo aritmético, matemático, que vai fazer com que haja uma diminuição em porcentagem do que ele deveria ganhar. Isso é condição legal hoje e está muito discutido para que caia fora a condição do fator previdenciário, etc, etc. Porém, até agora ainda não tem vários projetos de lei, e a gente sabe que a condição previdenciária brasileira, comparando com os países de primeiro mundo, embora a gente ainda não esteja lá, não tenha dúvida que vai chegar na aposentadoria por idade. Sem dúvida. Por quê? Os países de primeiro mundo estão aí. Agora, infelizmente, a gente ainda está no meio termo, a gente está numa transição violenta, mesmo na condição de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, está dentro de uma transição de lei que aplica-se o famoso pedágio, ou seja, para quanto tempo faltava no dia 15 de dezembro de 98, com a emenda 20, para homem, 30 anos, mulher, 25, aplica-se 40% desse tempo que faltava, e para conseguir 70% são os 40% mais os 30 ou mais os 25 mulher. 30 homem e 25 mulher. Então, isso já é uma transição para que chegue na aposentadoria por idade. O fator previdenciário também, né? Então, isso é mais informações aí em cima desse assunto. Muito importante, porque realmente muitas pessoas não desconhecem isso daí. E não sabem o motivo, como o senhor bem colocou, esse pedágio que é uma transição para que possamos atingir essa aposentadoria. Esse é o começo de uma época nova, e não tenha dúvida. E então vamos voltar no assunto da desaposentação, que está muito em moda, né? Porque a pessoa, hoje em dia, doutor,